Bom, gente, então essa é a segunda parte do vídeo sobre a ciência, né? Eu não sei, não vai dar para fazer um vídeo muito curto. Eu vou publicar essa segunda parte, né, posteriormente, tá, gente? Mas então eu estava falando que a ciência no passado acreditou que Marte não existia montanhas, né? Quer dizer, as percepções erradas, equívocos, podem ser corrigidos com novas percepções, podem, mas isso é indefinidamente, né? Esse é que é o problema da ciência, ela confiar nos sentidos, né? Porque, como eu falei, o método científico ele depende da observação, e é da observação que usa os cinco sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Entendeu? Então a ciência ela é empírica, ela precisa da empiricidade, ela precisa da empiria, mas aí é que está a grande fraqueza da ciência, né? Porque é muito complicado você conseguir uma grande universalidade a partir dessas coisas, né? Então são duas coisas que eu poderia falar nesse momento: sobre a validade, sobre o alcance do método científico, né? O método científico foi uma grande evolução? Foi, sem dúvida alguma, o método científico foi uma grande evolução, né? O universal científico, a ciência realmente cria grandes coisas? Cria, entendeu? Mas será que todo o desenvolvimento da ciência foi graças ao método científico? Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre o universal científico, né? Um livro de ciência atualmente, né, qualquer livro de ciência, um manual de biologia, um livro didático, um livro de biologia, por exemplo, né? Daqui a 40 anos ele vai estar desatualizado, porque a ciência está tendo sempre que ficar revisando, fazendo revisão de suas realizações e de suas descobertas, porque tem muita coisa errada. E depois surgem novas descobertas, que corrigem descobertas novas. Então, na verdade, o que acontece? O que se tem hoje como verdade científica é um modelo explicativo que é o melhor, não quer dizer que ele seja infalível, né? A própria ciência chegou a um impasse atualmente. O princípio da incerteza de Heisenberg, né, que foi um dos grandes teóricos da física quântica, né, o princípio da incerteza é: todo o nosso conhecimento é uma aproximação. Então não existe verdade absoluta na ciência, né? Mas voltando ao universal científico, se você pega, por exemplo, né, um compêndio de biologia de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, está desatualizado. Não serve mais. Não pode mais ser usado, né? Mas, se você pega, por exemplo, a República de Platão, que foi escrita há 2.500 anos atrás, tem muita coisa controversa ali que eu não concordo. Mas vamos pegar as ideias pedagógicas de Platão. Platão, por exemplo, ele, na sua República, ele falava que os jovens que precisam ser, que a república deveria ser governada pelos filósofos, ou seja, pelos sábios, né, que os militares, né, e a elite econômica deveria ficar fora, porque os militares são governados pela ira e não pela razão, né? E também, segundo Platão, a elite econômica, os comerciantes deveriam ficar fora, porque eles são governados pela cobiça e não pela razão. Então só os filósofos, ou seja, por filósofo entenda os sábios, né? Não aquele que é formado na época de Platão não tinha faculdade de filosofia como hoje. Hoje filósofo é aquele que é graduado em filosofia, é bacharel em filosofia. Não, naquela época o filósofo era o sábio, né? Aquele que enxergava para além das aparências e era guiado o quê? Pela razão, e não pela sua natureza inferior, mas pela sua alma divina, sua alma intelectual, né? Então nós temos aí uma antropologia a partir da qual, né, opera o platonismo, né? E Platão, ele vai dizer o seguinte: como é que se diz, a elite que vai governar a poli, né, quer dizer, a república, a poli não, a república, né, que é uma utopia política. A República de Platão é o primeiro livro político que foi criado, né? É o primeiro tratado de política, ou seja, a política, a arte de organizar a poli, a cidade, o habitat humano, né? E Platão vai dizer que a elite ou a aristocracia, que é a classe de governantes, deveria ser educada. O modelo de educação desses jovens futuros, né, administradores da República deveria ser uma educação lúdica. Por quê? Porque
o governante ele tem que ser um espírito livre, porque o filósofo precisa ser um espírito livre, né? Então, o que é uma educação lúdica? É uma educação baseada no jogo, né? Vamos colocar assim, no divertimento, naquilo que é na diversão mesmo, né? Jogos, não apenas jogos olímpicos, mas jogos intelectuais. Daí se falar de Olimpíada de Matemática, Olimpíada disso, né? Por exemplo, como aqueles nos ginásios gregos antigos, né? Onde os jovens eram treinados em retórica, né? Então eles preparavam algum tema e discorra sobre isso, né? Para o quê? Para desenvolver a oratória, desenvolver a capacidade de discorrer sobre um determinado tema, né? Isso é uma coisa muito interessante, tipo isso que eu estou falando. Estou falando diante de uma câmera. Eu tive que treinar muito. São 13 anos como professor, 13 anos de sala de aula para eu poder estar falando assim com essa tranquilidade diante de uma câmera, né? Então isso são habilidades, né, que se adquire por treino, né? Mas isso não deveria ser uma obrigação. Qual é o contrário da educação lúdica? É a educação impositiva, é aquela educação que impõe conteúdos que o jovem é obrigado a ter que aprender. Isso não forma espírito livres, isso forma escravos, né? Então a educação impositiva é uma educação que forma escravos, né? Só a educação lúdica, baseada no jogo e não na imposição, mas na liberdade, né, é que realmente forma sábios, forma espíritos livres, capazes de desenvolverem a sua habilidade racional, a sua habilidade intelectual, né? Quer dizer, as ideias de Platão, elas são muito avançadas, elas estavam muito para frente, não apenas da época de Platão, né? Mas elas são avançadas em relação a hoje, aos dias atuais, né? As ideias pedagógicas de Platão, elas são, né, avançadas até para os padrões de hoje, né? Que ainda usa uma educação impositiva que forma, né, cérebros que reproduzem, né? Cérebros operacionais, operativos, que apenas reproduzem conhecimento, mas que não criam nada, né? Então, note, olha a diferença entre um livro de biologia de 50 anos atrás, que está desatualizado, e a obra de Platão, a República de Platão, escrita há 2.500 anos, que até hoje está na frente do nosso tempo. Por quê? Por que a filosofia está na frente do nosso tempo, está sempre atual, sempre sou atual, e o livro de ciência de 50 anos atrás está desatualizado? Porque a ciência utiliza o quê? Os sentidos. Porque, na verdade, o método científico ele é muito precário, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, né? E ele não é infalível, né? As pessoas elas se enganam achando isso, que a ciência como ela realizou muitas coisas, né? Então ela está muito na frente, ela está assim, é a verdade. A ciência virou sinônimo de verdade, né? Prove cientificamente, né? Você querer saber, você tem sempre esse desafio, né? Provar cientificamente é você mostrar a coisa na sua frente, né? Deus existe? Prova cientificamente, né? Como se fosse possível você colocar Deus numa proveta ou alguma coisa assim, né? É como se fosse possível você colocar a saudade numa proveta, como se fosse possível colocar valores numa proveta, como se Deus pudesse ser visto por um telescópio, pelo Hubble, né? Você nunca vai ver Deus pelo Hubble. Como se Deus pudesse ser colocado no microscópio, como uma bactéria. Gente, pelo amor de Deus, isso daí é uma grande tolice, né? As pessoas elas confundem uma coisa com a outra, né? Elas ainda estão muito influenciadas pelo professor Isso é uma ideia de secundaristas, gente, né? Tudo tem que ser provado cientificamente, né? Freud foi muito criticado por Foucault, o filósofo Foucault. Essa pretensão que a psicanálise de Freud tem de ser ciência é uma obsessão, é uma ideia de secundaristas, é um primarismo de secundaristas, né? Aquele adolescente que está muito embasbacado e vislumbrado pelas aulas de seu professor de biologia, que realmente é muito interessante a ciência. Não estou dizendo que ela é muito interessante você ver por um telescópio as células com os cloroplastos se movendo. Pô, bacana pra caramba, aquele canal Manual do Mundo é muito interessante. Pô, a gente tem que dar os parabéns para a ciência, entendeu? Acredito que a Terra é esférica, acredito que o homem foi à Lua, não sou negacionista.
todo negacionista é um mau caráter, tá? Desculpe falar isso, entendeu? A ciência ela tem que ser respeitada pelas realizações que ela, né, alcançou. Todavia, né, o problema é quando existe mistificação e mitificação da ciência. E o pior, o cientificismo. O que é cientificismo? É a doutrina segundo a qual, né, a única forma válida de conhecimento é a científica. Isso vem do quê? Vem, né, da ideia de que os sentidos são a única forma válida de conhecimento. Ou seja, porque na filosofia existem duas formas de conhecimento. O conhecimento sensível, aquele que vem pelos sentidos, vem pela visão, audição, tato, olfato e paladar. E o conhecimento intelectivo, aquele que vem do intelecto, que é a intelecção, a conceitualização, né, a clarificação de conceitos, né, e, digamos assim, a análise de ideias, e tudo isso é atividade intelectual, é conhecimento intelectivo. Né? E para essas pessoas, né, a única forma válida de conhecimento é aquela que vem pelos sentidos. Uma coisa, tipo assim, o ateísmo ele é explicável de uma forma muito simples, né? Por exemplo, este objeto aqui, um objeto qualquer, né? Pode ser aqui vamos pegar aqui uma caneta. Essa caneta aqui, ela existe porque eu posso ver, né? Deus não existe porque eu não posso ver, né? Isso é o que é uma ideia do senso comum, uma crença dos sentidos. Isso pressupõe o seguinte, que, né, as coisas que eu percebo pelos sentidos existem fora de mim. Todavia, isso é problemático. A filosofia, isso já vem sendo criticado, isso se chama realismo. A atitude realista, então a ciência é epistemologicamente muito conservadora, né, porque ela usa o realismo ainda de Aristóteles, né? Isso pressupõe que as coisas que estão fora de... que existe um mundo fora do sujeito do conhecimento, existe um mundo externo ao sujeito, entendeu? E que isso é a primeira coisa. Segunda coisa, que esse mundo externo é tal qual percebemos pelos sentidos. E mais, a única coisa que existe é esse mundo externo que eu posso perceber pelos sentidos, porque os meus sentidos não conseguem perceber outra coisa. Então, por exemplo, se a religião fala de alma, a alma não existe porque eu não posso ver a alma. Se a religião fala de Deus, Deus não existe porque eu não posso ver Deus. Se a religião fala de anjos, anjos não existem porque eu não posso ver anjos. Se Buda fala que nós podemos alcançar a iluminação e existe um potencial, né, um potencial em nossa mente, né, que está adormecido, isso não existe porque eu não posso perceber, né? Então na verdade um monte. Mas como é que você vai provar esses pressupostos? Como é que eu vou provar que existe um mundo externo? Como é que eu vou provar que, se ele existe, que ele é tal qual eu percebo? Impossível. Daí Immanuel Kant, né, filósofo alemão do século XVIII, vai dizer: não podemos conhecer a coisa em si, nós só podemos conhecer o fenômeno, a coisa tal como se apresenta. Ou seja, na moldura das formas a priori da sensação, né? Espaço-tempo, ele vai dizer: o espaço-tempo não está nas coisas. A gente percebe as coisas como se estivessem no espaço-tempo, mas na verdade elas não estão. Ainda tem as formas a priori, as categorias a priori. E também não vou entrar nessa parte que é, né, um outro mundo, é um mundo à parte de discussão, né, gente? Aí você pode me dizer: tudo bem, André, mas a ciência realizou muita coisa fantástica. Ok, acredito. Graças ao método científico. Não, discordo. Tem uma coisa interessante. Claro que o método científico foi uma evolução em relação à fantasia da Idade Média, aquela monte de baboseira que eu... Não digo baboseira, não é tudo que... A Idade Média também foi um período muito rico e tem muita coisa importante e boa também da Idade Média. Mas realmente a medicina era atrasada e havia muita fantasia, né? Agora, tem duas coisas que eu poderia falar sobre o método científico e sobre a revelação, né? Porque você não pode conhecer Deus, não pode conhecer a alma e as coisas do espírito, as coisas espirituais, pela ciência. Porque as coisas espirituais só podem ser conhecidas por revelação. Santo Agostinho dirá, por exemplo, que Deus só pode ser conhecido por revelação, né? E ainda assim, se ele se der a ser conhecido, se ele se der a ser revelado, se ele se revelar,
Aí sim, quando essa revelação se apresenta ao entendimento, ela pode ser reconhecida como uma verdadeira revelação. Aí sim, pela razão, no sentido da nossa faculdade pela qual reconhecemos a verdade. Não raciocínio, razão. Uma coisa interna. Né? Mas, né, as coisas espirituais não podem ser, e outra coisa, não podem ser quantificadas, é tudo qualitativo. A teologia, a religião é o domínio do espírito, é o domínio da objetividade e da subjetividade e da espiritualidade. É interno, é uma incursão no mundo interno do homem. Né? Mas o método científico é muito melhor então que a religião, porque olha só o progresso da tecnologia, é impressionante o progresso da ciência, o progresso da tecnologia. O que nós temos hoje é realmente incrível. Né? Olha só essa câmera, é resultado que está me filmando, é o resultado do progresso mas eu não acredito que isso veio só pelo método científico. Eu não acredito que a inteligência humana só e o método científico eles são os únicos responsáveis pelo progresso da ciência como nós chegamos hoje. Eu acredito que tudo é revelação. Mesmo a ciência chegou ao nível em que chegou pela revelação. Vou dar um exemplo. O homem que formulou deixa eu ver quanto tempo de vídeo eu ainda tenho. Eu tenho que ficar de olho, gente, porque daqui a pouco o vídeo acaba e ele para de repente. Né? Só para concluir, né? Teve um russo que foi nunca lembro o nome dele. Esqueci também de pesquisar na Wikipedia, que eu esqueço o nome dele, que foi o que fez a classificação periódica dos elementos, que organizou os elementos pelo número de prótons, pela massa, pelo número atômico, metais alcalinos terrosos, aquelas coisas, gases nobres, metais, né, alcalinos, né, todas essas coisas. Essa classificação periódica dos elementos foi um cientista no final do século XIX, início do século, esqueço o nome dele, depois de repente eu coloco aqui na descrição do vídeo, né, que descobriu, o trabalho dele caiu no esquecimento, ele publicou e só 20 anos depois é que foi redescoberto. Então, ele relata que ele teve isso num sonho. Ele, durante um sonho lúcido talvez, não sei, né, ele via assim a classificação periódica, toda a tabela periódica. Aqui você vai classificar pelo número de massa, pelo número atômico, você vai classificar aqui, você vai colocar os gases nobres, aqui você vai colocar os metais, ametais. Quando ele acordou, ele teve que escrever rápido para não esquecer. Entendeu? Um outro que eu também não entendo, não vou lembrar o nome, que é o criador da antroposofia, ele vai dizer que muitos cientistas, eles durante o sono, né, eles são visitados por algum anjo que semeia a ideia que no seu subconsciente, né? Então aquela ideia ela floresce num dado momento, aquilo, né, tá lá no subconsciente dele, que pum, ela floresce em alguma descoberta, em alguma realização da ciência, né? Aí, André, mas como é que você sabe que não foi o método científico? Não, eles mesmo relatam, foi revelação. Tudo bem, mas isso é caso isolado? Não é caso isolado. Eu não acredito que o método científico está com essa bola toda. Eu não acredito que a humanidade, tão demenciada, tão pequena do jeito que ela é, alcançaria o nível de progresso de tecnologia e ciência que nós temos hoje. Isso para mim não faz sentido. Nós temos aí, né, coisas que não têm paternidade. De repente surge uma solução tecnológica numa velocidade incrível. Transistor, como surgiram o transistor, do nada. Não tem paternidade. A gente sabe quem criou a lâmpada, mas tem coisas aí que a gente não sabe quem criou, não tem paternidade. A tal ponto de muita gente, ufólogo, dizer que é tecnologia alienígena. Mas eu não acho que seja tecnologia alienígena, eu acho que é tecnologia divina. Eu acho que Deus, na sua infinita sabedoria e na sua providência, ajudou a ciência, porque a ciência também é égide de Deus em favor do homem. Né? Então, eu não acredito que foi só o método. O método científico pode ter sido um grande avanço, tal, tem 30% de participação. O resto tudo é a revelação. Eu acredito que tudo é revelação. Eu não acredito que o homem, pelo seu próprio intelecto, possa ter chegado ao nível civilizatório que chegou atualmente. Essa é a minha opinião, porque o homem, eu não vejo o homem como tão inteligente assim. Entendeu? Eu olho para essa humanidade demenciada, né, louca para a loucura e a tolice humana, né, a tolice e a vaidade com que são conduzidas a existência humana.